como você está? Bem-vinda e bem-vindo à Prévia, a experiência de educação em primeira pessoa da Pós-PUC Paraná Digital. Eu sou o Zé Camargo e vou falar diretamente com você. Serão 3 dias com temas e conteúdos atualizadíssimos e professores que unem currículo, prática e reputação. Minha intenção aqui é fazer a conexão do curso especial que preparamos com a sua história pessoal, seus projetos de vida e carreira e as oportunidades que a Pós-PUC PR Digital vai oferecer a partir de agora. O nosso jeito é high-tech e high-touch, tecnológico e de humanos para humanos. A Prévia é um nome propício e indicado para quem deseja aprender fazendo cursos potentes com os melhores professores do mundo, garantindo a nobre certificação PUC Paraná na bagagem. Mas saiba, desde já, que tudo isso é só uma parte do que ainda está por vir. A construção da sua história de aprendizagem conosco será inspirada pelo Golden Circle, ou Círculo de Ouro, do Simon Sinek. Ao longo de 3 dias, vamos disponibilizar a você conteúdos baseados em 3 grandes conceitos: por quê, como e o quê. Por que fazemos o que fazemos? Como se destacar e ter clareza em um mundo de incertezas? O que entregar como produto ou resultado da nossa jornada? Sabemos que você pode ter chegado até aqui pelos mais diferentes caminhos e motivos. Curiosidade, vontade de se destacar na sua carreira, atualização, diferenciação ou para compor parte do seu projeto de vida. É muito legal sermos seus parceiros nisso. Vamos juntos? Nada melhor do que começar pelo porquê, com pitadas de filosofia e, por que não, um pouco de bom humor. Qual é o seu propósito? Você acredita que nasceu para ser ou fazer algo específico? Qual é o sentido das coisas que você faz? Em que ou em quem você se espelha? Como se encontrar quando se está perdido? Com vocês, em primeira pessoa, Clóvis. Bom curso e que a câmera jamais o separe. Nós estamos aqui para criar um espaço de vida comum que vale por ela mesma. Olá, eu sou Clóvis de Barros, professor desde que nasci e tenho trabalhado com ética ao longo de toda a minha trajetória na universidade. Lá no começo, né, quando eu saí do ensino médio, eu acabei indo fazer direito e esses 5 anos de direito foram, assim, muito bons, né, para a minha vida. Nem tanto pelo que eu aprendi, talvez eu nunca tenha resgatado muito do que eu aprendi na faculdade ao longo da minha vida profissional. Talvez eu não tenha resgatado rigorosamente nada, né? Mas esses 5 anos foram anos de um aprendizado muito profundo a respeito do que é viver de maneira feliz, né? Uma vida boa, né? Por quê? Porque havia, digamos, entre os colegas uma convivência muito saudável, muito amistosa, muito harmoniosa, por que não dizer com os professores também. E isso tornou a presença na faculdade uma presença muito prazerosa, muito alegre. Eu realmente gostava de ir para a faculdade. Eu comecei a falar dessa forma, né? A apresentar o nosso trabalho dessa maneira, porque eu gosto sempre de dizer que o estudo, claro, ele é útil para o seu futuro. Aquilo que você aprende é possível que você resgate na hora de trabalhar, na hora de exercer a sua profissão, mas o estudo ele tem um outro valor, né? Que é a possibilidade de um prazer enquanto ele acontece, né? É importantíssimo você observar em você, né? Analisar em você o quanto o estudo e o aprendizado que decorre desse estudo
pode ser prazeroso por ele mesmo, né? Eu fiz questão de dizer que eu fiz 5 anos de direito e nunca exerci a profissão jurídica, seja de advogado, de promotor, de juiz. Mas você vai dizer, pô, mas isso é uma catástrofe. Não, de jeito nenhum, porque ao longo desses 5 anos eu aprendi muitas coisas que eu ignorava. E esse aprendizado ele foi prazeroso ali mesmo, né? Durante a faculdade. Né? Um tempo de descobertas. Né? Eu sempre disse aos meus alunos, seja bem-vindo ao paraíso. Né? Esse já é o melhor lugar do mundo. Nós não estamos aqui apenas para capacitar você para exercer uma profissão. Nós estamos aqui para criar um espaço de vida comum que vale por ela mesma, né? Que é boa por ela mesma, é feliz por ela mesma, é prazerosa por ela mesma. E eu acredito firmemente que a melhor maneira de preparar o futuro é viver adequada e potentemente o presente, né? E nesse sentido, eu gostaria de observar e destacar para você que esse nosso espaço de convivência aqui, ele deve ser, antes de mais nada, um espaço bom de ser vivido, né? Se você depois, ao longo da sua vida, pensar alguma coisa que nós dissemos aqui para um encaminhamento, uma tomada de decisão, não é? Uma escolha profissional, ótimo, né? Fico feliz que isso aconteça. Mas o nosso principal objetivo é tornar esse momento de vida, esse momento de aprendizado, um momento que possa valer por ele mesmo, né? E que você goste de estar aprendendo, estudando e refletindo sobre as coisas que nós vamos ensinar, tratar e abordar aqui, né? A coisa tem que valer por ela mesma, né? Eu não vejo a educação numa perspectiva instrumental. Eu vejo a educação numa perspectiva de plenitude. E a plenitude é exatamente isso. É o presente da vida esgotando toda a sua razão de ser. Do meu lado, você deve imaginar, eu sou um profissional, eu sou professor, eu ganho pelo meu trabalho, então eu poderia estar aqui gravando essas aulas e eu poderia estar aqui numa perspectiva instrumental, ou seja, pensando na minha carreira ou pensando no dinheiro que eu vou receber para fazer isso. Mas eu posso lhe assegurar, da mesma forma que eu peço a você para esgotar aqui mesmo o bom da vida, eu também faço isso, né? Eu estou aqui para desfrutar, eu estou aqui para viver uma vida boa, eu estou aqui a rigor, né, para me divertir ensinando. Estou aqui para fazer o que eu mais gosto de fazer e isso para mim sempre foi o mais importante, né? Você viver a vida, né, em função de outra coisa, né, como trabalhar em função do salário, né, ou mesmo trabalhar em função da carreira, do plano de carreira, do amanhã, é muito broxante, é muito esvaziador, né? É muito pobre demais. Então, sempre acreditei no valor da vida aonde a vida está. E curiosamente, a vida está nesse momento em que eu me apresento diante de você para ensinar aquilo que, ao longo de mais de 30 anos, eu ensinei na universidade.
Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui, né, é que a minha disciplina, quando eu comecei lá no final dos anos 80 do século passado a ensinar, a minha disciplina ela era totalmente periférica. Sabe, no curso de graduação, você tem aquelas disciplinas que são super importantes, as outras que são mais ou menos importantes, e você tem aquelas outras que aparentemente são uma espécie de exigência curricular, uma espécie de pedágio que você tem que fazer para obter o diploma, e a minha disciplina ela era entendida dessa maneira, né? Como um apêndice, alguma coisa de importância mínima, né? Ao longo dos mais de 30 anos de trabalho, a coisa foi mudando, como você deve ter percebido. E certamente não foi por minha causa, claro, mas a ética foi se tornando progressivamente relevante na nossa sociedade e, por que não dizer, nas outras sociedades também. Cada ano que passava, a palavra ética era mais mencionada, seja nas empresas, nas organizações, seja na mídia, nas notícias, seja no Estado, né? Nos processos eleitorais, no trabalho das autoridades. E aí, então, claro, essa presença da ética no mundo acabou respingando, né, na relevância da minha disciplina. Quando eu terminei minha vida acadêmica na Universidade de São Paulo em dezembro de 2015, a minha disciplina era absolutamente central, né? Era aquela disciplina que o aluno ele já entrava no primeiro ano esperando chegar ao terceiro ano para ter aula de ética. E eu tenho a impressão que isso é indicativo da nossa cultura, como também dos nossos valores, daquilo que consideramos importante na hora de viver e de conviver, e, portanto, hoje, que nós já estamos em 2021, você deve imaginar o quanto, né, o tema que nós vamos tratar, ele é absolutamente central, né, na hora de viver em sociedade. Um terceiro ponto é que, embora haja essa centralidade, essa importância, né, reconhecida por todos, pega muito mal se você sair por aí dizendo que não sabe o que é ética, né? Fica estranho, né? Eu sugiro até que você não diga, né? Apesar disso, muito pouca gente se interessa em saber do que se trata. Todo mundo admite a importância, todo mundo usa o termo, todo mundo parte da premissa que todo mundo sabe do que se trata, mas na hora que você vai fuçar, você começa a descobrir a grande complexidade do tema e descobrir também que sobre o tema sabe muito pouco. Talvez saibamos muito pouco. Eu não sei quem você é, mas suponho que eu saiba um pouco mais sobre isso do que você, porque afinal de contas foram 3 décadas com cursos anuais de 4 horas, então é claro, eu acabei tendo que estudar um pouco sobre isso, né? Mas, de qualquer maneira, acredite, tenho sobre o tema muito mais dúvidas do que propriamente certezas. E essas dúvidas, claro, eu vou compartilhar com vocês porque são elas que permitem que esse tema se torne ainda mais, eu diria, temperado, saboroso, interessante. Se você imaginar que a palavra ética muitas vezes vem acompanhada da palavra dilema, você já deve se perguntar por quê, né? E aí você descobrirá que é porque a ética lembra muito um cobertor curto, né? Quando você tapa o calcanhar num dia frio, porque isso é um valor, né? Aquecer o tornozelo é um valor, você destapa a orelha e aquecer a orelha também é importante num dia frio, também é um valor para você.
Aí você puxa o cobertor para cima, tampa a orelha, mas aí destapa o calcanhar. Pode acreditar, a nossa disciplina tem esse mecanismo. E eu falei de calcanhar e orelha porque eu falei em dilema, mas também tem trilema, tetralema, pentalema, porque muitas vezes as variáveis são mais do que duas na hora de tomar uma decisão. Então, perceba que o que nós temos pela frente é muito auspicioso, é muito legal de discutir. O começo da minha vida profissional foi em faculdades de comunicação e a minha tarefa era ensinar ética e legislação para futuros profissionais de comunicação, da área de jornalismo, da área de publicidade, da área de relações públicas, editoração, rádio e TV e assim por diante. Essa disciplina ética e legislação é uma disciplina curiosa porque ela, pelo seu próprio título, ela já aproxima, né, dois elementos, a ética e a lei, e muitas vezes faz acreditar que é tudo mais ou menos a mesma coisa, o que é muito ruim, né? Eu, como tinha formação em direito, eu não tinha dificuldade para trabalhar a legislação, mas a parte de ética, ela, durante muito tempo da minha vida profissional, ela ficou no chamado senso comum, sabe? Aquilo que todo mundo acha que é o certo, né? A ética é uma espécie de bumba meu boi, onde o que importa é o bom senso e ponto final. Aí eu comecei a perceber que estava fraco demais, né, o meu curso, porque ele era quase todo jurídico, né, de direito. Então eu fui estudar filosofia e acredite, quando eu fui estudar filosofia, eu já era professor da universidade há muito tempo. Prestei vestibular, né, ali na FUVEST, entrei na FEFELET, na Faculdade de Filosofia da USP, né, e ali eu fui fazer a graduação em filosofia com o objetivo de melhorar meus conhecimentos na área de ética. E isso foi revolucionário para mim, transformador. Por quê? Porque a filosofia passou a assumir uma primazia, né, no meu entendimento do mundo e até mesmo no meu currículo, na minha disciplina. A maneira que eu tinha de ensinar o meu conteúdo mudou completamente, né? Eu passei a enfatizar sobremaneira a questão ética e a legislação foi se tornando um apêndice que acabou até desaparecendo, né? Sobre a legislação, leia tal coisa, eu não vou nem gastar uma aula sobre isso. A ética tornou-se central na minha vida e é até hoje. Então eu acho que um pouco você haverá de supor que nós vamos trabalhar juntos com enorme carinho esse tema e você vai perceber, desde dos nossos primeiros encontros de conteúdo, você vai perceber, digamos, a relativa complexidade do tema, né, que discrepa demais do seu entendimento no senso comum. O que as pessoas acham que ética é, né? Sobretudo se elas já estão envolvidas, né, no mercado de trabalho. As pessoas acham que ética é uma espécie de tabela pronta, né, com duas colunas e um monte assim de linhas, né, com comportamentos levantados ali como possíveis. Então, por exemplo, receber brinde de um fornecedor. Pode ou não pode, né? E trabalhar de bermuda. Pode ou não pode. Chavecar a colega do lado ou o colega do lado apetecível, né? Pode ou não pode. E assim, a ética ficou uma espécie de tabela pronta do que você pode fazer e do que você não pode fazer. Então, rapidamente, né, no nosso curso, nós vamos
levantar um primeiro problema. É que no mundo, as necessidades de conduta, de ação e de estratégia são cada vez mais rapidamente inéditas, no sentido de cobrar de você fazer o que você nunca tinha feito antes, né? Veja, por exemplo, até esse cenário pedagógico que nós estamos aqui, né, é um cenário pedagógico que até outro dia era impensável, né? Então, o mundo cobra decisões a respeito de condutas e de ações que eram, digamos, ausentes até outro dia. Ora, isto basta para você se perguntar, será que o que eu vou fazer consta da tabela? A tabela, quando você termina de colocar na tabela tudo o que pode e o que não pode, ela já está defasada, ela já está antiga, né? Ela já está vencida. Por quê? Porque tem um monte de situações que cobram iniciativas que não constam da tabela. Então, a primeira coisa que você percebe é que, logo de cara, essa tabela é, no mínimo, muito provisória, né? Ela é flexível. É como se você pudesse ir acrescentando perguntas ali todo dia a respeito de coisas que não constavam antes, mas você precisa saber se pode ou não pode. Mas tem um segundo problema dessa história da tabela, né? Esse segundo problema é você se perguntar quem foi que decidiu que pode ou não pode, né? Quando você chega para trabalhar num lugar, já está meio que tudo armado, né? Já está tudo pronto. A tabela já está definida, quase sempre ela vem na forma de um código de conduta, né? E é interessante por que razão, né, a ética ela se materializa num código, né? Talvez seja a importância dos juristas na sociedade, né? Então, para parecer que é sério, vamos fazer código, mas a ética não precisa de código, ela poderia perfeitamente ser materializada de outra maneira, mas aí você recebe um código, é a tabela, pode, não pode, pode, não pode. E aí caberia a pergunta, mas quem foi que decidiu sobre o que pode e o que não pode, né? Está lá escrito, brinde só inferior a R$15, né? E se for R$20 que custa o brinde, aí não pode. Bom, mas assim, quem foi que criou isso aqui, que definiu esse critério, né? Com que... E a hora que você começa a perguntar quem foi, você também começa a se perguntar com base em que tipo de fundamento, né? No final das contas, aquela tabela ali, aquele autorizamento ou aquela proibição, aquilo ali está ali por conta do quê, né? O que se pretende com aquilo? Né? O que se pretende alcançar com aquilo? O que se pretende proteger com aquilo? Então perceba, há uma série de elementos que são fundamentais. Só outro dia o homem do mundo das empresas reconheceu que a ética pode ter consequências, digamos, no desempenho competitivo da empresa, né? No desempenho mercadológico da empresa. Mas isso é coisa de outro dia, isso é coisa desse século. Se você imaginar que o capitalismo, ele desde o século XIX, ele vem, digamos, se instalando como hegemônico, né? O reconhecimento da importância da ética é um reconhecimento super tardio, né? Super recente. E essa é outra pergunta, né? Quer dizer que até outro dia estava de boa aceitar que, em nome do lucro, o pega para capar, vale qualquer coisa, né?
Aonde pegar, pegou, como se diria, né? E é, claro, só muito recentemente que aceitamos todos no jogo do mercado que não é bem assim e que é preciso, ir atrás do lucro. Afinal de contas, esse é o troféu maior do jogo, mas é preciso ir atrás do lucro de uma maneira, digamos, respeitadora de certos princípios protetivos do próprio jogo, né, sob pena de uma ação predatória tão violenta que possa comprometer até mesmo o próprio jogo. Então, eu acho que você começa a perceber que nós não vamos falar de coisas etéreas, né, que vêm de Júpiter como verdades absolutas, mas nós vamos discutir o mundo da vida e eu apenas te diria o seguinte, né? A ética surge como um saber prático e, portanto, considerá-la teórica é um erro inicial gravíssimo, né? A ética é um conhecimento a serviço da vida e da convivência. A ética, ela existe para resolver problemas de pessoas de carne e osso e não pessoas genéricas, né? A ética não lida com o ser humano genérico, a ética lida com o Carlos Alberto, com a Silvia, né? Com a Carol, e é exatamente por isso que ela é tão fascinante. Então, se você, por exemplo, estuda marketing, e na disciplina, no curso de marketing, né, você tem ética, você poderia dizer, o marketing é prático, né, e a ética é teórica. Mas é exatamente o contrário, né? Você nunca viu 5 Ws trepando numa árvore, né? Você nunca viu 3 Ps, ou 4 Ps, ou 5 Ps desfilando de mãos dadas pela rua, né? Portanto, perceba que os conceitos de marketing, esses sim podem ser muito teóricos, mas a ética não. A ética, ela lida com a vida como ela é, ela lida com a convivência como ela é. Um último elemento que me parece importantíssimo nessa nossa introdução, e que eu gostaria de enfatizar enormemente, é que a ética conta com a inteligência de todo mundo. Ela vai muito além de respeitar ou não respeitar normas estabelecidas. A ética é uma disposição da inteligência coletiva. A ética é uma luta coletiva que tem como troféu, como resultado a alcançar a convivência mais justa. Num livrinho que eu publiquei com o professor Cortella, intitulado Ética e Vergonha na Cara, ali definimos ética como a inteligência compartilhada a serviço do aperfeiçoamento da convivência. E este ponto eu acho que vale muito a pena considerar. A ética não se limita a respeitar ou desrespeitar uma norma. A ética também não é a classificação das pessoas em decentes e indecentes. A ética, eu repito, é uma luta constante da inteligência de todos para o aperfeiçoamento da convivência entre todos. A convivência entre as pessoas pode acontecer de 1 milhão de maneiras diferentes, né? Desde as mais despóticas, das mais canalhas, das mais desonestas, das mais injustas,
até convivências muito justas, muito harmoniosas e patrocinadoras de uma vida feliz para todos. Então a ética é justamente essa busca, uma busca da razão coletiva para aperfeiçoar a convivência entre todos. Poderíamos dizer que a ética, o que pretende mesmo são quinhões equivalentes de felicidade para todos. E isso não significa que ela traga para você felicidade o tempo inteiro, absolutamente. Afinal de contas, é possível que muita coisa que te faça feliz possa prejudicar muita gente. E é por isso que a ética define os limites da felicidade possível na hora de viver com mais gente. Como a vida será sempre, o tempo inteiro, com mais gente, interagindo, a ética é uma excelente maneira de definir até onde posso ter expectativas de uma vida feliz, satisfazendo meus desejos, e a partir de onde não vai rolar. É melhor aceitar como o outro também existe. Ele também tem prerrogativas equivalentes às tuas, tão importantes quanto as tuas, e também tem anseios que merecem ser considerados. Então é isso. A ética, no final das contas, acaba sendo um hábito de respeito pela presença e pela vida do outro, como valendo tanto quanto a sua própria. Nem sempre é fácil. Você sempre ouviu da sua avó que você era especial, que você era o queridinho dela. Talvez a ética precisasse que você se despedisse dessa especialidade, né, desse privilégio e dessa primazia em nome de uma vida onde todos, por que interagimos, temos direitos equivalentes e desejos que também se equivalem. Eu acho que esse começo de conversa foi lindo, antecipamos um monte de coisa que vamos estudar. Eu espero ter sido provocativo o suficiente para atrair você para os nossos próximos encontros. Se isso aconteceu, melhor. Se isso não aconteceu, eu ainda tenho alguma chance ao longo do que vem pela frente de tornar esses nossos encontros, eu repito, prazerosos e valiosos por eles mesmos. Valeu, show de bola, até a próxima. Conseguiu elementos suficientes para começar a construir o seu porquê no Golden Circle? Vale o exercício, hein? É nesse contexto que pensamos em um curso e uma pós para o pós, ou seja, que ajude você a construir sua história neste novo mundo, sua carreira em um novo contexto, sem nunca perder de vista o seu propósito. Só posso dizer que a prévia está apenas começando. Ao longo dos próximos encontros, teremos muito conteúdo rico e muitas surpresas para você. Esse ano, a PUC Paraná vai entrar na sua vida e apoiar você a conquistar novos caminhos em sua carreira. Vamos te contar como,
ao longo das próximas aulas. Amanhã vamos falar sobre o como, a segunda parte do seu Círculo de Ouro. Te espero!